Era uma vez um país situado no extremo ocidente da Europa que viveu cerca de 50 anos sob a ditadura salazarista. O povo vivia em condições precárias. Fome, desemprego, fracas condições de vida, falta de liberdade. E após 1961, viu-se envolvido numa guerra, a Guerra Colonial ou Guerra Ultramarina, que custou a vida a mais de 8.000 portugueses e a um número indeterminado de africanos. Esta guerra, que não foi assumida pela totalidade da população portuguesa, levou à fuga dos seus jovens para a França, Alemanha, Suécia, perdendo-se assim o melhor da sua juventude e da sua inteligência. Entre 1961 e 1974, foram dezenas de milhares os desertores e os refratários. A democracia era uma miragem, uma palavra esquecida no dicionário, não havendo nenhuma das liberdades que fazem parte dela. A liberdade de opinião, de expressão e de associação. Portanto, quem publicamente assumisse uma posição sobre a guerra em Angola, Moçambique e Guiné era preso e maltratado. Também a imprensa estava severamente condicionada na sua liberdade de informação. Os jornalistas e escritores, antes de lerem uma notícia ou de publicarem um livro, tinham de submeter os textos à aprovação dos censores, que de lápis azul em riste cortavam tudo que pudesse pôr a nu os podres do regime. Eram temas tabu, entre outros, as guerras em África, a prisão de pessoas que lutavam pela liberdade ou a realização de greves. Também eram os censores que enviavam para as redações dos órgãos de informação listas completas de nomes proibidos. Mário Soares e Álvaro Cunhal são apenas dois exemplos. As letras das canções também eram passadas a pente fino, assim como os espetáculos de teatro e os filmes. Havia sempre um espetáculo teatral ou uma sessão de cinema exclusivos para censores. Só com a sua aprovação era possível a exibição pública dos mesmos. Quem não cumprisse escrupulosamente as indicações tinha de se confrontar com uma polícia que vigiava noite e dia os movimentos e as opiniões das pessoas. Era a PIDE, Polícia Internacional de Defesa do Estado, que tinha informadores, os bufos, por toda a parte. Nos cafés, nas escolas, nas universidades, nas salas de espetáculos, nas ruas, nos transportes públicos ou nos locais de trabalho. A insegurança e o medo eram enormes. O ambiente era de terror. Prisões como a de Caxias, Peniche e o Tarrafal em Cabo Verde eram locais temidos. Muitas pessoas que lá entraram não saíram com vida. Bastava que houvesse uma suspeita para que a pessoa fosse parar à sede da PIDE, onde era interrogada semanas a fio, sem direito a receber visitas ou a ter um advogado de defesa. Muitos milhares de pessoas passaram pelas prisões. Operários, escritores, políticos, cantores, músicos, artistas de teatro e até padres e freiras. Porquê? Porque pensavam de maneira diferente e tinham coragem de o dizer. Como deves calcular, um país regido deste modo não é um país onde as pessoas gostem de viver. Por isso mesmo, muitos foram os que partiram em busca da liberdade que por cá não tinham e por melhores condições de vida. França, Alemanha, Canadá, Bélgica, Holanda ofereceram liberdade e trabalho e nós por lá ficámos, sempre com a saudade de um país onde um dia havíamos de regressar. Trabalhámos na construção civil, nos serviços de limpeza, na carga e descarga de navios. Vivemos em bairros de barracas porque o que se ganhava não era muito e era necessário enviar dinheiro para Portugal para sustentar as famílias. Por cá, ao nível da governação, tínhamos a Assembleia Nacional, órgão correspondente hoje à Assembleia da República, a Câmara Corporativa e os Presidentes de Câmara, que detinham o poder que lhes era entregue por serem considerados homens de confiança política. Não havia democracia. Havia um único partido, a União Nacional. A concentração de poderes era total. Mas um dia Salazar, enquanto passava férias num forte em São João do Estoril, caiu e a partir daí não mais conseguiu governar Portugal. Sucedeu-lhe Marcelo Caetano, mas por pouco tempo, porque o nível de insatisfação das pessoas crescia. Os estudantes agitavam-se e organizavam-se. Faziam-se vigílias nas igrejas. Os militares revoltavam-se. As greves sucediam-se. Já nada podia fazer parar a vontade dos portugueses em conquistar a democracia. Isso aconteceu em 25 de abril de 1974. Um golpe militar que tomou de assalto Lisboa. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena. Ouvida a música Grândola Vila Morena de Zeca Afonso, posta a tocar na Rádio Renascença, os militares do Batalhão de Caçadores 5 e a Escola Prática de Administração Militar em Lisboa, ou a Escola Prática de Cavalaria de Santarém, saíram à rua e ocuparam a rádio, a televisão, os aeroportos. Jurei ter por companheira, Grândola a tua vontade, Grândola a tua vontade. Jurei ter por companheira, à sombra de uma azinheira, que já não sabia a idade. A rendição de Marcelo Caetano significou o fim da ditadura e os cravos vermelhos colocados nos canos das espingardas, os símbolos da esperança, da alegria e da paz. O símbolo de uma revolução pacífica e muito desejada. Tinha-se conquistado um tesouro, a liberdade. Ouvem-se já os rumores, ouvem-se já os clamores, ouvem-se já os tambores. Filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos, à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos, à procura da manhã clara. Lá do cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha lá do cimo de uma montanha. Onde o vento cortou amarras, largaremos pela noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira a proa minha galera, que a vitória já não espera, fresca brisa moira encantada, vira a proa da minha barca.